Manhã de domingo. Vamos lá. Eu fiz a leitura extensa assim. Eu li Josué, capítulo 10, do versículo 1 ao 15. Eu li todo o texto para que ficasse mais claro o que aconteceu aqui. Eu tenho falado essa semana sobre Josué, o livro de Josué. Eu falei na terça-feira sobre o seu chamado, sobre aquela palavra positiva. A direção, quando ela é positiva, é uma direção onde Deus fala e confirma, dizendo: olha, vai lá, eu vou cumprir essa promessa na tua vida, já deu certo. E é maravilhoso ouvir isso. Como é bom a gente ouvir Deus usar alguém para confirmar algo no nosso coração, por mais que a gente já saiba. Mas tem horas que eu vejo que Deus ele precisa animar a nossa fé. E isso mexe conosco, isso marca a gente. E eu tenho várias experiências com isso. Deus já me usou várias vezes para confirmar algo no teu coração, através de uma pregação minha. Mas Deus também já usou muita gente para confirmar coisas no meu coração. Coisas que eu estava orando e pedindo, e Deus falando: olha, é isso aí, eu vou cumprir. Daí na terça foi isso, na quinta-feira eu falei do capítulo 3, quando Josué chega no Rio Jordão, e eles ficaram ali por 3 dias orando, buscando de Deus uma direção de como eles fariam para atravessar. E eu falei sobre a espera, e eu falei do desafio que é esperar. Como é difícil esperar, né? Como é difícil você não ter uma direção e você não saber o que faz e dá vontade de fazer. Quem sofre de ansiedade, né? Quem tem muita ansiedade já quer resolver do seu jeito, e não é assim. Ter que fazer alguma coisa não significa que qualquer coisa serve. E ontem, sábado, eu finalizei o meu propósito das 3 pregações. Ontem, sábado, eu falei sobre o não, sobre derrota, e como nós aprendemos com o não de Deus, como Deus livra a gente quando Ele fala um não para nós. E eu ilustrei usando até o exemplo dos filhos, porque nós que temos filhos, nós não podemos falar sim toda hora para eles, vai estragar os filhos, né? Então às vezes tem que falar não, e o não tem um propósito. Às vezes o não de Deus é porque Deus quer dar algo melhor, maior para a gente. E nós chegamos aqui no capítulo 10. Eu falei da luta de Josué em Jericó, falei da vitória de Josué, da derrota e depois vitória de Josué na cidade de Ai. E agora nós temos um terceiro momento do livro de Josué, a terceira narrativa de uma guerra que ele vai enfrentar. E aqui é bem interessante, porque as cidades dos amorreus, elas começaram a ouvir, está lá em Josué capítulo 6, último versículo, diz que a fama de Josué começou a espalhar pelas cidades, pela terra. Então as nações começaram a ouvir falar de Josué, de como Deus estava com ele, de como Deus estava honrando a vida dele, e eles começaram a ter medo de Josué. E diz a Bíblia que uma das nações, e aqui aparece o nome dela, uma nação de Gibeão, quando eles ouviram a fama de Josué, e eles sabiam que eles seriam a próxima cidade a ser invadida por Josué, diz a Bíblia que antes que Josué viesse, diz a Bíblia que antes que Josué fosse contra eles, diz a palavra de Deus, que eles já se renderam. Quem entendeu, diga amém. Já se renderam. Já chegaram para Josué e mandaram um mensageiro dizendo: ó Josué, nós não queremos conflito,
Nós sabemos que vocês vão invadir aqui, então nós não queremos guerra, nós não queremos luta, nós queremos paz. Quem entendeu, diga amém. E Josué entendeu que ali eles não precisariam lutar. Não tem coisas na nossa vida que elas acontecem com facilidade, irmãos? Ah não, pastor, para mim tudo é difícil. Eu sei, mas tem coisas que acontecem com facilidade. Existem coisas que simplesmente acontecem. Existem bênçãos que simplesmente Deus coloca na nossa mão, na nossa vida, e nós nem precisamos guerrear. Quem entendeu, diga amém. E é bom quando acontece isso também, porque nós somos surpreendidos. Às vezes alguém chega para você, você não estava nem esperando, ó, está aqui para você. Você fala, mas como assim? Está aqui. Uma porta abre, uma bênção chega de forma inesperada. Antes de eu continuar pregando, escolhe alguém perto de você. Diga para essa pessoa, eu profetizo que Deus vai trazer bênçãos inesperadas na tua vida. Diga assim, nesses próximos dias, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então dá um glória a Deus se você crê nisso. Aleluia. Maravilha. Amém? Então esse rei de Gibeão falou assim, ó, a gente não quer guerra não, pode entrar. Era isso que a Rússia queria fazer com a Ucrânia. Nós vamos invadir, nós vamos detonar, nós vamos chegar. A intenção da Rússia é que os ucranianos dissessem, então pode entrar e a gente não vai nem ter guerra com vocês. Mas os ucranianos disseram, vocês vão invadir aqui, vocês vão morrer aqui dentro. Nós não vamos sair daqui. Está lá o conflito. E a outra cidade que viria na frente, a próxima, veio a de Gibeão. A próxima já era a cidade de um rei, que aqui é citado o nome dele, Adoni-Zedeque, que era o rei de Jerusalém. Ele já ficou preocupado, porque ele disse, bom, eles vieram de lá, vieram da cidade de Ai, invadiram Gibeão, porque Gibeão se entregou, nós somos os próximos, igual a estação de metrô, né? Estação tal, depois vem a tal, depois vem a tal, né? Próximo somos nós. O que ele fez? Quer saber de uma coisa? Vou me antecipar. Ele pegou mais 4 reis, ou seja, eles formaram um grupo de 5 reis, e aqui aparece, né, o texto vai mostrar para a gente, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Daí você vai ver, são 5 reis. Marcou uma reunião com eles e falou assim, vamos se juntar? Sozinho não vou dar conta. Sozinho para enfrentar Josué não vai dar certo. Vamos formar uma coligação, vamos juntar forças, vamos juntar os nossos 5 exércitos. Daí a gente se antecipa. Ao invés de esperar Josué chegar, a gente invade Gibeão e monta uma barreira. Daí Josué não vai nem ter como passar por nós. O que vocês acham disso? Daí os 5 tinham medo de Josué, mas eles resolveram se juntar. Falou, sozinho não dá, né? Então vamos se juntar e vamos lutar contra ele. E o diabo é tão sujo, porque às vezes ele junta pessoas para tentar prejudicar a nossa vida. Quem concorda, diga amém. Às vezes juntar aquela meia dúzia de gente para tentar prejudicar, para tentar roubar a nossa fé, para tentar roubar a bênção nossa. Só que eles se esqueceram que o Todo-Poderoso está do nosso lado. Eles se esqueceram que quando Deus chamou Josué,
Deus falou para Josué: ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. É essa certeza que eu tenho, é essa convicção que eu quero que você tenha. Não importa o número de pessoas, não importa o número de cidades, não importa quem se levantou contra mim, contra você, maior é o Senhor que está do nosso lado, e é Ele que garante a nossa vitória. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Daí esses 5 reis se juntaram, formaram uma coligação, um exército, para lutar contra a cidade de Gibeão. E quando eles foram contra Gibeão, a cidade de Gibeão, Gibeão correu lá. O rei de Gibeão correu e falou assim: Josué, socorro, fui me juntar com vocês. Parece até a Ucrânia. A Ucrânia querendo entrar na OTAN, dizendo: olha, eu quero que vocês me ajudem a lutar contra o tamanho da Rússia. A Rússia é um continente. A Rússia é um continente. Tem, se não me engano, são 3 ou 4 fusos horários dentro de um país. É maior que o Brasil. E nós não vamos dar conta de lutar contra eles. Eu preciso da ajuda de vocês. Gibeão fez exatamente isso. Josué, eu não vou dar conta não, me ajuda. E Josué disse: o que está acontecendo? Calma, o que está acontecendo? Tem 5 reis tentando invadir a minha cidade, cercaram minha cidade. E Josué falou: não se preocupe, o Senhor está conosco. Não importa o tamanho da guerra. E Josué ora. E eu quero falar nessa manhã sobre a oração nos momentos difíceis. Como a oração ela é importante. A oração, queridos, ela é de extrema importância, porque, em primeiro lugar, oração é a nossa conexão com Deus. Você se conecta com Deus quando você louva. Você se conecta com Deus quando você está com a Bíblia, refletindo na palavra de Deus. E você se conecta com Deus quando você ora, quando você abre o seu coração e fala com Ele através da tua oração. E quando Josué entendeu que aquela luta seria uma luta de uma dimensão imensa, ele já tinha enfrentado a cidade de Jericó e tinha vencido em Jericó. Ele já tinha enfrentado a cidade de Ai, perdeu, e depois Deus deu vitória perante a cidade de Ai. Gibeão se rendeu, foi fácil, digamos, mas quando ele viu que os 5 reis viriam contra ele, ele se posicionou em oração. E a oração ela é importante nos nossos momentos difíceis, porque é através da oração que nós nos conectamos com Deus. É através da oração que nós nos aproximamos de Deus. É através da oração que nós colocamos o nosso coração nas mãos de Deus. O que eu quero nessa manhã tentar fazer você compreender é que nós criamos um vínculo de relacionamento com Deus, principalmente quando nós oramos. É maravilhoso quando nós ofertamos, sim, é claro que é maravilhoso. É maravilhoso quando nós louvamos, isso é tremendo, é maravilhoso louvar. É maravilhoso quando a gente abre a Bíblia e medita na palavra de Deus, na Bíblia, isso é maravilhoso. Mas Jesus disse: quando você quiser falar com o Pai, você pode entrar no quarto da sua casa, você pode fechar a intimidade, a porta do teu quarto, e você pode dobrar os teus joelhos e falar com Ele, e o Pai vai te ouvir. Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir a tua oração. Diz a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, que uma mulher pecadora, uma mulher samaritana, ela chegou para Jesus e falou para ele: bom, eu não posso ir lá no templo, e vocês judeus disseram, ensinam até hoje
que o lugar de orar é lá no templo, é lá que tem que ser orado. Só que os meus pais, eu que sou samaritana, nós oramos no monte. Onde nós devemos orar? Jesus falou, não é no monte, não é no templo. O lugar de orar é em qualquer parte, porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que adoram, que buscam Ele em espírito e em verdade. Se você nessa manhã se colocar em sinceridade na presença de Deus e orar pelo teu filho que talvez está perdido, orar por alguém que está enfermo, orar por alguém que talvez está num outro lugar preso, orar por alguém que está passando por uma situação difícil, se você orar com fé, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, não importa o tamanho da luta, Ele vai ouvir o teu clamor e Ele vai trazer resposta para a tua vida. Por isso clame com fé, ore com fé, e o Senhor vai responder a tua oração, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor e adorar a Deus? Aleluia! Amém, queridos? Oração é importante porque nós nos relacionamos com Deus através da oração. Oração é importante porque a oração, em segundo lugar, a oração alivia a nossa alma. Oração alivia a nossa alma. Pastor, eu estou angustiado, eu estou aflito. Já teve essa experiência? E você orar, e daqui a pouco parece que os batimentos começam a cair, e daqui a pouco a oração começa, ou melhor, a respiração, ela começa a ficar mais pausada, mais tranquila, e daqui a pouco você solta um suspiro, e o coração está em paz, porque a oração, ela traz alívio para a nossa alma. A oração traz refrigério. E quantas vezes eu já orei com a minha alma angustiada. Teve um dia que eu aprendi isso com Jesus, sabia? Teve um dia que Jesus estava tão angustiado, porque Ele sabia que em poucas horas Ele seria crucificado e morto. Ele estava muito angustiado. E Ele foi lá para um jardim orar. Ele escolheu um jardim para orar. Um lugar que é lindo, chamado Getsemane, Jardim das Oliveiras. Não sei se você já teve a experiência de ver uma oliveira, é linda. Jesus se ajoelha, diz a Bíblia que Ele angustia, Ele ora. E quando Ele acaba de orar, os discípulos que Ele tinha chamado para orar com Ele, porque Ele não levou os 12, Ele levou apenas 3, diz a Bíblia que esses 3 dormiram enquanto Ele orava. Às vezes nós não encontraremos esse suporte, esse apoio de gente aqui do nosso lado orando. Talvez as pessoas vão ficar dormindo do nosso lado. Só que se você orar, o refrigério virá na tua alma. Jesus estava muito angustiado. Sua transpiração era sangue, seu suor era sangue. Estava extremamente angustiado. Mas diz a Bíblia que na hora que ele começou a orar, o Espírito Santo o visitou. Eu não sei se você tem tido dias de angústia. Eu não sei se você tem tido dias difíceis. Mas eu quero nessa manhã te dizer que quando você ora a Deus, como Ana fez na hora da angústia, lá no santuário de Siló, em 1 Samuel capítulo 1, ela estava angustiada, diz a Bíblia que ela nem saía som dos seus lábios, apenas movimentava os seus lábios. Diz a Bíblia que Deus ouviu aquela oração na angústia e trouxe refrigério para a alma dela. Se nesta manhã você está aflito, preocupado, igual o rei de Gibeão ficou, o Senhor nessa manhã, Ele vai trazer um refrigério para a tua alma, Ele vai trazer um alívio para o teu ser. A nossa alma será abraçada pela presença do
Espírito Santo. Por isso, na hora da angústia, clame ao Senhor. Faça como o salmista Davi, clame a Deus na hora da angústia, e Ele vai te responder, pois Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Quantos podem aplaudir a esse Deus maravilhoso? Aleluia! Aleluia! Então a oração ela é importante porque nos conecta com Deus. 2, porque ela traz refrigério para a nossa alma. 3, a oração ela é importante porque é pela oração que nós recebemos direções de Deus. Fala para o seu irmão do lado: quando você orar, Deus vai trazer direções para a tua vida. Aleluia! Ontem à noite eu estava com meu irmão. Quem não conhece meu irmão é muito gente boa, mais velho que eu, 2 anos. Eu estava com meu irmão ontem e ele começou a falar para mim que acho que foi de quinta para sexta, ou de sexta para sábado, não sei, esqueci. Ele falou que ele acordou de madrugada e ele levantou e começou a fazer conta de madrugada. Eu falei: Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Pensei que ele ia falar que levantou para comer algum quitute, né? Ir no banheiro, sei lá. Foi fazer conta de madrugada. E começou a fazer contas e pensar e preocupado com contas. E ele falou que começou a orar. Madrugada, começou a orar. E na hora que ele estava orando, ele dizia isso para Deus: o que eu faço, Senhor? Me ajuda. Tipo, me dá uma luz. E ele falou que Deus direcionou a vida dele a fazer algumas coisas. Isso acontece muito, de você orar e Deus trazer direções para a tua vida. Com quem já aconteceu isso? Diga amém. Você ficar pensando: não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Você começa a orar e é um desabafo meio que oração meio que desabafo, e de repente você vê uma luz, vê uma direção, e parece que Deus te mostra um caminho. Parece não, Deus mostra um caminho. E Deus vai lá e fala para você: você lembra de alguém, aquela pessoa lá, é verdade, eu vou procurar aquela pessoa. E de repente você vai falar com a pessoa, e a pessoa chega para você e fala: eu estava pensando em você, eu ia te ligar hoje, eu estava com você na minha mente, eu precisava te falar algo. E parece que Deus faz assim, irmãos. E de repente você não sabe o que fazer. De repente Deus fala com você: vai lá e vende aquilo, vai lá naquele lugar lá e fale com aquela pessoa, mande um e-mail para aquela pessoa, vai lá e fale com aquele, vai lá e fale com aquela, vai lá, e Deus te direciona, Deus mostra um caminho para você. E quando você começar a orar de forma intensa, quando você criar esse vínculo de intimidade com Deus, Deus vai falar através de sonhos, Deus vai falar através de revelação, mas Deus vai falar principalmente no teu coração, aí na tua alma. Quando você começar a orar sem saber o que fazer, sem saber onde pedir, sem saber onde bater, Deus vai te dar direções. E tem gente que essa semana vai me chamar e vai dizer: pastor, o senhor pregou domingo e Deus me deu uma direção, e Deus me honrou. Porque Deus vai direcionar você hoje. Clame a Ele, porque tem direção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio. Aplauda o Senhor, amém. Oração traz direções. Posso ouvir um amém, queridos? Em quarto lugar, a oração ela é fundamental, ela é importante, porque na oração nós alcançamos o perdão de Deus. Perdão. O perdão, a busca do perdão através da oração é você eliminar qualquer tipo de ruído na sua conexão com Deus. O teu pedido de perdão é você tirar, é você limpar tudo que está impedindo de você caminhar.
lembrei de um negócio aqui, interessante. Acho que foi domingo passado, eu estava aqui na igreja, domingo de manhã, e o pessoal estava ali embaixo na cantina, conversando e tal, e o pessoal começou a ir embora, e eu falei, todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho, né? Normal. Eu fui fechar a igreja, fui fechar o portão, porque eu tinha que pegar algumas coisas aqui em cima ainda. E na hora que eu fui fechar o portão, travou o portão, começou a travar o portão lá de fora. E eu olhei no trilho, o trilho estava todo sujo, umas pedrinhas no trilho. O que eu fiz? Fui lá, peguei a vassoura e limpei o trilho, e fechei o portão. Pastor, que bênção, hein? Que legal. O que eu quero dizer para você, que às vezes a nossa vida está travada, e é o trilho que a gente precisa limpar, pedir perdão. E às vezes você está ali orando e parece que não flui, e às vezes você está com projetos bons, coisas legais para fazer, e não vai. Mas você está orando? Estou orando. Mas você pediu perdão para Deus? Oração do Pai Nosso não é reza, é um princípio. Pai Nosso que estais nos céus. E uma das coisas que a gente ora no Pai Nosso é: perdoa, Senhor, perdoa-nos, assim também como nós. Ou seja, não é somente eu pedir perdão, isso é importante, você pedir perdão, mas é você também liberar o perdão, senão a vida trava, senão você começa a perder na vida, você começa a ter derrotas na vida, por causa de pecados que não foram liberados do teu coração. Então a oração, ela se torna importante, até porque nós pecamos tanto, nós erramos tanto, nós somos tão especialistas em errar, em pecar, que existem coisas que nós nem lembramos. E quando você começa a orar, o Espírito Santo te lembra, e você fala: meu Deus, é verdade. É quando você é lembrado pelo Espírito Santo que você pecou, e você pede perdão, você limpa o trilho para as coisas fluírem na tua vida. Então não adianta. Você pode ofertar bastante, pode louvar bonito, pode vir na igreja todo culto, mas se o trilho tiver com pedras, vai travar a tua vida. Então oração é você pedir perdão, oração é você pedir para Deus te ajudar a liberar o perdão, e a oração é para você lembrar do que você pecou. E quando você é recordado, lembrado, despertado por algo, você pede perdão, você se posiciona, daí você limpou o trilho, daí o negócio começa a andar, daí o trem começa a fluir na tua vida, daí as portas começam a ser abertas, daí as bênçãos do Senhor, elas começam a vir sobre ti e te alcançarem. Quando você menos espera, você é abençoado. Quando você acorda, já tem bênção na tua vida, já tem provisão do teu lado. Sabe por quê? Porque você está em comunhão com Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Posso ouvir um amém, queridos? Daí eu entrei no texto agora. Eu entrei agora no texto, porque Josué precisava lutar, e ele falou: eu não posso lutar de qualquer jeito, eu preciso orar, eu preciso ser inteligente. Fala assim para o seu irmão do lado: seja inteligente. Ser inteligente, tem que pensar. Ele falou assim: eu preciso lutar contra 5 reis. E eles foram para essa peleja. E onde que foi essa luta, essa guerra? Em Gibeão, na cidade de Gibeão. Quando ele chegou em Gibeão, o sol ainda estava claro, e ele precisava que o sol estivesse ainda claro. Tá com frio, minha irmã? Desliga o ar ali do meio, minha irmã, por gentileza. O pastor tem que se preocupar com as ovelhas. Esse daqui não pode mexer. Esse daqui é... Esse daqui... Não é não, né?
Mas se morrer depois o pastor ora e ressuscita. O pastor está cheio de fé. Queridos, ele orou, porque ele falou assim: Senhor, eu preciso dessa vitória hoje. E nós não vamos lutar de noite, porque na noite nós seremos uma presa. Senhor, que o sol permaneça aqui sobre nós, até a gente ter essa vitória. Que o sol possa ficar aqui, ó. A lua lá no vale de Aijalon e o sol aqui, ó, em Gibeão. Ouça, Senhor, o nosso clamor, a minha oração. Ou seja, cientificamente, o que ele orou? Que a terra parasse. Porque a terra ela faz dois movimentos: rotação no seu próprio eixo e de translação em todo o sistema solar. Se ainda lembra das minhas aulas, é isso, né? Exatamente isso que ele falou: Senhor, tem que parar o negócio. E diz a Bíblia, queridos, que Deus ouviu a oração dele. O sol se deteve, versículo 13, a lua parou, até que o povo lutou e se vingou dos seus inimigos. Daí aparece aqui, isso não está escrito no livro do reto. Existia um livro judaico antigo chamado livro do reto. Não está escrito lá essa história? O sol se deteve, parou assim no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Eu já ouvi cientistas dizendo que o fato de a gente ter anos bissextos é exatamente por causa desse momento aqui, esse cálculo de horas em que o sol ficou parado, juntando-se. Por isso que hoje nós temos o mês de fevereiro da forma que é o ano bissexto. E não houve, versículo 14, não houve um dia, nunca existiu um dia semelhante a este, nem antes, nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, ou seja, a voz de Josué, porque o Senhor pelejava por Israel. Ou seja, aquela oração fez com que tudo parasse para que Deus manifestasse o livramento sobre o seu povo. Se for preciso, Deus para sol. Se for preciso, Deus para a lua. Se for preciso, Deus abre o Rio Jordão. Se for preciso, Deus abre o Mar Vermelho. Se for preciso, o Senhor ressuscita o morto. Se for preciso, Deus faz alguém atrasar. Se for preciso, Deus faz alguém se adiantar. Se for preciso, Deus faz aparecer dinheiro na tua conta. Se for preciso, Deus usa um ímpio para te abençoar. Deus usa aquele vizinho que não gosta de você para te abençoar. Se for preciso, Deus usa o governo para te abençoar. Se for preciso, Deus usa até o diabo para te abençoar. Mas a bênção de Deus, a promessa dele, ela virá sobre a tua vida, porque o Senhor peleja por você. É Ele que peleja a minha guerra, é Ele que peleja pela vale de bênção, é Ele que peleja por você, obreiro, é Ele que peleja pela tua causa. Não se preocupe, Ele ouviu a tua oração e tem resposta de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia! Dá um glória a Deus bem alto, aleluia! Nunca houve nada parecido com isso, nem antes nem depois. Ou seja, o negócio foi marcante. Existem dias na nossa vida que são marcantes. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Marcantes. O dia que meu filho nasceu, pastor, marcou minha vida. O dia que eu consegui aquela casa, marcou minha vida. O dia que eu consegui tal coisa, marcou minha vida. Existem dias que são marcantes. Dia 11 de setembro, as pessoas sempre lembram, né? Quando as torres caíram nos Estados Unidos. O dia que o Ayrton Senna morreu, o dia que não sei quem morreu, o dia que o Michael Jackson morreu, sei lá. As pessoas marcam essas datas. Mas existem datas que são marcantes na nossa vida, porque foram datas que o Pai respondeu a nossa oração. Eu quero encerrar essa pregação de hoje dizendo que Deus vai marcar a nossa vida nesse dia de hoje.
hoje, nesse dia chamado hoje, que nós vamos orar e tem resposta de Deus chegando para você. A oração ela é importante demais, queridos. Eu te convido a ficar de pé agora e você fechar os teus olhos agora. Aleluias. O pessoal do louvor já pode se posicionar aqui.